pessoal, tudo bem com vocês? Passando para transmitir a mensagem de hoje, né, do Advento, a atividade de hoje. Espero que todos estejam bem, tá bom? Esse é o nosso quarto dia que estamos vivenciando o Advento. Então, hoje eu estou num lugar diferente. Às vezes tem esses barulhos por aqui. Quem estiver aí comigo, dê um oi para eu saber quem está comigo, acompanhando essas atividades do Advento, certo? Na atividade de hoje, ontem nós fizemos a árvore, né, a pintura com guache, e hoje nós vamos fazer uma atividade, né, das que estavam listadas. Hoje nós vamos à missa e já que vamos sair de casa, vamos aproveitar para fazer uma atividade fora de casa. Então, uma das atividades é ver as luzes de Natal e ver o presépio. Então, nós vamos hoje, né, a atividade é fazer uma visita ao presépio, então, conhecer o presépio, conversar, né, porque a gente nesses espaços acaba conversando sobre aquilo que a gente está vendo. Luiz fez atividades na escola relacionadas ao presépio, chegou em casa conversando sobre a atividade, mostrando Jesus, mostrando Maria, os animais e o local onde Jesus nasceu e tudo mais. Só que eu acho que vai ser bem interessante para ele ver isso com animaizinhos, né, com imagens, e dá mais uma simbologia mais concreta para ele, digamos assim, porque quando a gente pinta e tal, também é legal, né? Não é descartada a ideia, essa ideia também é boa. É um momento mais para a gente conversar e mostrar e ele vivenciar ali aquela história, né? A gente vai ter atividades com a história, né? Com indicação de vídeo para ensinar as crianças, né? O verdadeiro sentido do Natal. E outras tantas atividades, porque todas as atividades são nesse sentido, né, da gente viver a simbologia, a magia desse momento, e também para a gente estar ensinando as crianças a entenderem o verdadeiro sentido do Natal. Então, a atividade de hoje que nós escolhemos, e aí se vocês tiverem a oportunidade de ir ver também um presépio, né? Ou de mostrar imagens do presépio também e conversar sobre isso, né? Sobre o presépio, sobre como foi que Jesus nasceu, né? Porque eles não encontraram lugar nas estalagens e tiveram que ir para um estábulo. Então, foi o único lugar que que Maria e José encontraram, né? Para se instalar e Jesus nasceu. Tudo isso tinha um porquê e um para quê, não é? A gente não tem que julgar porque ninguém deu espaço a Jesus, porque ninguém tinha um porquê e um para quê. E hoje aqui está bastante barulhento. Aí hoje à tarde o pessoal está passando carro de som, está passando moto barulhenta, mas vamos lá. Eu vou esperar só o som passar para a gente fazer a leitura de hoje, né? Eu fui buscar dentro da liturgia do dia, né, da liturgia diária, algo que fizesse sentido para o dia de hoje, certo? E como a gente vai assim meio que falar, a gente vai olhar o presépio, vai falar dessa história de Jesus, né? Vai conversar sobre como foi esse nascimento e como foi que aconteceu tudo isso. Na resposta do Salmo, né, de hoje, está Isaías 30, versículo 18, certo? Então, eles, na liturgia, foi pego apenas um trechinho do versículo, eu peguei o versículo todo, para a gente fazer a leitura e pensar um pouco, né, sobre isso, sobre o quão é importante, né, essa fé e esse olhar para Jesus, esse olhar para Jesus pequenino, né, e esse aguardar a vinda de Jesus. Então, Isaías 30, 18, na versão da Bíblia, né,
na versão, nova versão internacional, essa é a versão que eu leio aqui, que eu estou lendo para vocês. Então, diz o seguinte: o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Então, a liturgia, né, de hoje, ela é muito nesse sentido de mostrar que a gente não tem que esperar muito das pessoas da terra, né? A gente não tem que estar esperando dos governantes, não tem que estar esperando dos superiores, não tem que estar esperando vir de outras pessoas a justiça, né? A justiça vem sim de Deus e Jesus veio para nos tornarmos, né? Para dar essa liberdade para todos os seres humanos. Então, nós não precisamos ser reféns do pecado. Nós temos em Jesus essa força e essa liberdade. Então, esse, né? E ele tá esperando o tempo, né? A hora de ser bondoso conosco. E muitas vezes a gente tá assim, só com o coração um pouquinho fechado, né? A gente tá com a mente muito aqui, né? No plano terreno, a gente tá muito nas coisas materiais e esquece um pouco, né? Às vezes que Deus é quem é a resposta que a gente precisa, né? Que Deus é que vai ser a bondade, que vai trazer a graça para a nossa vida. E ele é bondoso e misericordioso o tempo todo, né? A gente é que tem que estar acessando essa graça e essa misericórdia. Essa era a mensagem de hoje para vocês. Eu tinha feito um print aqui no meu momento de oração e eu gostaria de ler, né, essa oração com vocês, só essa oração para finalizar, que diz o seguinte: liberta-me, Senhor, dos poderes deste mundo, dos que exercem o seu poder sobre os povos e daqueles que se impõem dentro de mim. Lembra-me e deixa-me servir, pois só o teu reino é eterno e só tu reinas com amor e misericórdia. Eu achei bem interessante essa mensagem de hoje, porque ela vem falar de dois tipos de poderes: o poder interior, os poderes, né, externos, que são os políticos e as outras pessoas que se colocam aí como superiores, e os poderes internos, né, essas forças internas que são chamadas também de pecados, né, que a gente tem que ir buscando superar cotidianamente, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. A atividade de hoje com as crianças é a visita do presépio, e eu já